Não, é só para assinar. São as pessoas que estão em casa. Você está em. Ai, desculpa, eu botei o nome errado. Ah, não, é para assinar. Ô, gente, não é para escrever ok na lista, tá? É só para assinar mesmo. É porque eu pus ok nas pessoas que estão em casa. Você está em casa? Tudo bem, não tem problema. Pode deixar ok para ela. Ela gostaria de estar em casa. Gostaria de estar em casa. Finalzinho da aula você me lembra. Você resolve com uma regra de três. Uhum. Bem melhor, né? Bem melhor. Vamos começar? Ó, gente, hoje a gente vai encerrar a parte de modelos atômicos fazendo exercícios, tá bem? Se não me engano, me corrija se eu estiver falando besteira, a gente já fez os exercícios. A parte de modelos atômicos, de estrutura atômica, ela está separada em três aulas. Se não me engano, nós fizemos apenas os exercícios da aula número um, faltando, portanto, os da 2 e os da 3. Que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Tá bem? Beleza? Ah, e aí, na semana que vem, né, dentro dessa frente que a gente estuda na quinta-feira, que é essa frente mais voltada para a parte de estrutura atômica, a gente entra em tabela periódica, tá? Semana que vem, qual que é o cronograma de semana, né? Na química, a gente entra em gases, estudo de gases, na segunda-feira, e na quinta-feira a gente entra em tabela periódica, tá? Beleza? Ah, vamos lá. Na página número 21, a gente tem as questões de sala da aula 2. Uma aula mais tranquilinha agora, né? Aquele refresco. Questão número 1, gente. Q1. E diz o seguinte: as investigações sobre a estrutura da matéria representam um importante marco na história da química, especialmente nos séculos 19 e 20, em que foi proposto ou proposta a existência de várias partículas que podem ser encontradas no átomo. Sobre essas partículas, analise as proposições. Frase 1. Prótons são partículas de carga positiva, estão localizadas no núcleo do átomo. Ok, ok. Aí mais uma questão para a gente organizar o que a gente já sabe. 2. Elétrons são partículas de carga negativa e são localizadas na eletrosfera. Ok. Nêutrons são partículas sem carga elétrica e estão localizadas na eletrosfera. Não ok, né? No nêutrons no núcleo. Então, frase 1 verdadeira, frase 2 verdadeira, frase 3 falsa. Oi, já? Eu acho que não. Às vezes a gente às vezes você fez em casa. É tanta coisa que a gente nem lembra mais o que fizeram, o que fez, o que a gente fez, né? Eu não me lembro de ter feito. Não fiz? Não? Tá, não, tranquilo, de boa. Questão 4, ou item 4. Prótons possuem massa maior que os elétrons. E aí? Sim. Ô, gente, a massa do elétron é aproximadamente 2.000 vezes menor que a do próton. Não que essa informação seja tão relevante assim, tá? Então a 4 é verdadeira. Próton é mais maçudo que elétron. 5. Os nêutrons são localizados no núcleo do átomo e possuem massa equivalente à dos elétrons. Não. A massa do nêutron é equivalente à do próton, tá? A massa do nêutron, vou escrever isso aqui para quem não sabe ainda, ela é equivalente à massa do próton, do próton. E a massa do elétron é aproximadamente 2.000 vezes menor que elas, né? 6. Os prótons e os elétrons são partículas que, embora
possuam cargas opostas estão localizados no núcleo? Não. Próton sim, elétron não. Próton sim, elétron não. Então tá falsa. Afirmativa 6, falsa. Verdadeiras 1, 2 e 4. Alternativa E. Alternativa E. Questão 2. Questão 2. O radioisótopo estrôncio 90. Esse número 90 que o pessoal coloca do lado do elemento, gente, é o número de massa dele, tá? É o número de massa. Então, quando ele fala assim, estrôncio 90, esse 90 se refere à soma de prótons mais nêutrons, tá? O rádio... Ah, e outra coisa, né? Não sei se todo mundo entende esse significado. O que que é um radioisótopo? É que ele tem atividade radioativa. Porque o que que acontece, gente? Por exemplo, carbono. O carbono, ele tem 3 isótopos. Só que só um é radioativo. Então, quando a gente fala o radioisótopo carbono 14, ele está falando do carbono que emite radiação, tá? O radioisótopo estrôncio 90 é subproduto importante da fissão nuclear do 235 urânio. Então, urânio 235, quando emite radiação, vira estrôncio. É isso que ele está dizendo, tá? Quando ele fala que é um subproduto. Subproduto do urânio 235, fazendo parte do resíduo nuclear de reatores de usinas termonucleares. Esse isótopo foi um dos responsáveis pela contaminação do solo e da água nos arredores das usinas de Chernobyl e Fukushima, após os acidentes nucleares em 86 e em 2011. Aí ele deu aqui, ele escreveu assim, ó, SR, lá no finalzinho, Z igual a 38, é isso? O que é isso? Esse número 38 se refere ao quê? Número de prótons. Ou número atômico, né? Tá bom. Pergunta. O cátion estrôncio 2+, encontrado no solo nessas ocasiões, apresenta o quê? Então, ele quer que a gente diga do que é formado o cátion estrôncio 2+. Ô, gente, primeira coisa que eu sei do cátion estrôncio 2+, é o número de prótons. Ele tem 38 prótons. Beleza. A soma de próton e nêutron tem que dar 90. Se a soma de próton e nêutron dá 90, eu tenho que ter quantos nêutrons para que a soma dê 90? 52 nêutrons. Ok? Se ele está se referindo a um cátion, significa que esse cara está com excesso de 2 prótons. Daí vem a carga positiva, certo? Então ele tem que ter quantos elétrons? 36 elétrons, tá bom? O que que um elemento, o que que precisa acontecer com um átomo para ele se tornar um cátion, né? Para o estrôncio se tornar estrôncio 2+, ele precisou perder 2 elétrons, certo? 2 elétrons. Perde elétron, se torna cátion, ganha elétron, se torna ânion. Essa é a balada do negócio lá, tá? Então ficamos com 38 prótons, 5, 2, 36 alternativa D de dado. D. D de dado. Questão número 3. As alternativas referem-se ao número de partículas constituintes das espécies atômicas. Ele quer a falsa. 2 átomos neutros com o mesmo número atômico têm o mesmo número de elétrons. Vamos ver, peraí. Vou escrever isso aqui. Imagina 2 átomos neutros, X e Y.
O que significa dizer que dois átomos são neutros? Eles têm o mesmo próton e elétron, né? Dois átomos neutros com o mesmo número atômico. Então vamos imaginar um átomo X com o número atômico P. Um outro átomo Y com o número atômico P. Por que eu estou usando P para me referir ao número atômico? Porque o número atômico não é o número de prótons. Então imaginem dois átomos neutros com o mesmo número atômico. Gente, se eu tenho dois átomos neutros com o mesmo número atômico, você concorda que são dois átomos neutros do mesmo elemento químico? Tipo, carbono, carbono, nitrogênio, nitrogênio. Tudo bem? Posso dizer que esses átomos têm o mesmo número de elétrons? Sim. Porque, ó, se ele tem P prótons, tipo 10 prótons, ele tem que ter quantos elétrons? O mesmo número, já que ele é neutro. Então, se dois átomos tiverem o mesmo número de prótons e estiverem neutros, com certeza eles têm o mesmo número de elétrons. Tá? Então, essa frase é verdadeira para mim. B. A é verdadeira. B. Um ânion com 52 elétrons e número de massa 116 tem 64 nêutrons. Vamos lá. Eu tenho um ânion que tem 52 elétrons. Elétron. Tem número de massa 116. Segundo ele, esse cara tem que ter 64 nêutrons. Tudo bem? Peraí. Ô, gente, quantos prótons esse cara tem que ter? 52? Como que a gente sabe que tem que ter 52 prótons? Isso aqui não é o número de próton mais nêutron? Se ele tem 64 nêutrons e a soma tem que dar 116, imaginamos então que ele tem que ter 52 prótons. Mas pera um pouquinho. Se ele tiver 52 prótons, e ele afirma que ele tem 52 elétrons, tem uma coisa estranha nessa frase. Ele não pode ser chamado de ânion. Vocês entendem por quê? Por que eu não posso chamar ele de ânion? Porque ele é neutro. Eu só poderia chamar esse cara de ânion se ele tivesse mais elétrons do que prótons. Então ele não é um ânion. Então o que está errado nessa frase? A palavra ânion. Isso está falso. Então, falso. Falso. Tudo bem? As outras são verdadeiras. Não diga, Danilo. Alguém tem alguma dúvida em alguma das três últimas afirmativas? Tem que ter mais elétron do que próton. Né? Para ser ânion, ele teria que ter mais elétron do que próton. Tudo bem? Vou passar batido nas outras, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida em alguma das afirmativas, me fala que a gente faz aqui, senão a gente vai embora, tá? Questão 4. Como ele queria falsa, a gente já matou. Questão 4. Na 4, ele faz três afirmações e pede para a gente julgar verdadeiras ou falsas. Ele fala assim: o íon Mg2+, vamos escrever o íon aqui, é o íon Mg2+, 12, 24, e o átomo Ne, que é o neônio, né? Que é 10 e 20,
Então, o íon magnésio 2 e o átomo de neônio são isótopos porque têm o mesmo número de elétrons. Ô, gente, é impossível isso aqui ser isótopo. Porque se eles fossem isótopos, eles seriam do mesmo elemento. Átomos isótopos não tem que ter o mesmo número de próton. Se tem o mesmo número de próton, tem que ser do mesmo elemento. O que eles têm são... Quantos elétrons tem esse carinha? Vocês conseguem fazer de cabeça? Esse cara tem 10 elétrons? Porque ele tem 12 prótons, certo? Esse aqui também tem 10. Então, eles são o quê? Isoeletrônicos. Eu vou dizer que eles têm o mesmo número de elétrons. Danilo, mas como que você sabe que ele tem 10 elétrons? Gente, o cara tem 12 prótons, não tem? O cara tem 12 prótons. Se a carga dele é mais 2, quer dizer que ele tem um excesso de 2 prótons. Para que ele tenha um excesso de 2 prótons, ele precisa ter 10 elétrons. Tá? Esse átomo aqui, ó, ele está neutro, ó, não tem carguinha nele. Então eu posso dizer que ele tem 10 prótons. Tá bom? E aí, só para não ficar. Número de nêutrons. No magnésio, eu tenho 12 nêutrons. Ó, 12 mais 12, 24. E no neônio, eu tenho 10 nêutrons. 10 mais 10, 20. Número de massa. Tá? Então, essa frase está falsa. Frase 2. Os isóbaros, argônio 40 e potássio 40, argônio 40, número de massa 18, e potássio 40, número atômico 19, tem propriedades químicas diferentes. Primeiro, posso me referir a esses dois átomos como isóbaros? Sim, porque eles têm o mesmo número de massa. Então, essa parte está ok. Posso afirmar que eles têm propriedades químicas diferentes? Sim, porque eles são elementos diferentes. Exemplo, o argônio é um gás nobre, quimicamente estável, que tem dificuldade de fazer ligações químicas. O potássio é um metal, conduz corrente elétrica, sólido, adora perder elétron. Estão em famílias diferentes, né? Vocês lembram da família do potássio? Que família é? Alguém lembra? Metal alcalino, né? Família 1A. Argônio, gás nobre. Grupo 18, ou família 8A. Tá bom? Então, eles têm propriedades diferentes. Então, tá ok. Essa frase está beleza. 3. Cloro 37 e cálcio 40 são átomos isótonos e têm o mesmo número de massa. Ixi, Maria. Cloro e cálcio. O cloro é 17, 37. Desculpa, o cálcio é 20 e 40. Olha, a primeira parte da frase tá beleza. Quando ele fala que eles são isótonos. Ó, o cloro tem 17 prótons, ele tem 20 nêutrons, já que a soma de próton e nêutron tem que dar 37, e tem 17 elétrons. Tá neutro. Já o cálcio tem 20 prótons, também tem 20 nêutrons e tem 20 elétrons. Tá bom? Então, de fato, eles são isótonos. Mas dizer que eles têm o mesmo número de massa, não. Então, está errado. Então, frase 3, falso. Pronto. Acabou. Fechou? Somente a 2 correta, alternativa B de bola. B de bola. Questão 5. Questão 5. Esse tipo de questão é uma questão bem comum, que mistura os conceitos de isótopo, isóbaro, isótopo. Tá? Ele diz o seguinte na questão. Um átomo
do elemento químico X perde 3 elétrons para formar um cátion trivalente com 21 elétrons. O elemento X é isótopo do elemento químico W, que possui 32 nêutrons. Outro átomo do elemento Y possui número de massa A, 55, sendo isóbaro de X. Com base nas informações fornecidas, item A, determine o número de massa e o número atômico de X, e B, o número de massa do W. É o tipo da questão, gente, que se você não fizer um esqueminha, você vai ficar lendo isso 1000 vezes e não vai conseguir entender os dados. Então, conselho, quando aparecer esse tipo de questão, fulano é isótopo de Beltrano, que é isótopo de Ciclano, coloca todas as informações numa forma de um fluxograma mesmo. Ele me faz referência a 3 átomos, X, Y e W. E aí eu vou começar a ler de novo. Ele fala assim, o átomo de um elemento X, então você tem um elemento X. Um átomo desse elemento perde 3 elétrons para formar um cátion com 21 elétrons. Então, o cátion X3+, tem 21 elétrons. Concorda? Ele fala que um átomo X perde 3 elétrons para formar um cátion que tem 21 elétrons. Tá bom. O elemento X é isótopo de W. Então, para um pouquinho. Se o elemento X é isótopo de W, o que isso quer dizer? Eles têm o mesmo número de prótons. Então, vou dizer, ó, esse cara tem P prótons, esse cara tem P prótons. O X é isótopo de W que possui 32 nêutrons. Ah, então o W, ele possui 32 nêutrons. Além de ser isótopo de X, ele possui 32 nêutrons. Continua. Outro átomo do elemento Y possui número de massa 55. Põe lá o número de massa 55. Sendo isóbaro de X. Isóbaro de X. Pronto. Acabou. Vamos descobrir tudo que for possível. Vamos descobrir tudo que for possível. Gente, primeira coisa que eu vou observar aqui. Espera um pouquinho. Esse elemento aqui, o cátion, melhor dizendo, né? Ele tem 21 elétrons. Você concorda que se a carga dele é mais 3, esse cara tem que ter 24 prótons? Tem que ter mais próton do que elétron. Pronto. Ah, então para um pouquinho. Se ele tem 24 prótons, quer dizer que o número atômico dele é 24? Se o número atômico dele é 24, eu já posso tirar esse P daqui, ó, e colocar 24. Mas espera um pouquinho. Se o X é isótopo de W, quer dizer que o W também tem 24 prótons? Prótons. Aí. Beleza? O que mais que dá para descobrir? Ah, peraí, ó. O W tem 24 prótons. O W tem 32 nêutrons. Qual é o número de massa de W? 56. Soma de próton e nêutron. Ah, mas espera aí. Se o Y tem massa 55 e é isóbaro de X, quer dizer que o X também tem 55 de massa? Pronto.
Eu acho que a única coisa que não deu para descobrir aqui é o número atômico do Y, né? Acho que sim, acho que não deu para descobrir mesmo. Quantos nêutrons tem o X? Quantos nêutrons tem o X? 31, né? 31. Esse cara tem 31 nêutrons. Pronto. Tá? Vamos ver as perguntas aqui, vai. Item A. Número de massa e número atômico de X. Achamos. Número de massa e número atômico de X. 55 e 24. Número de massa de W. 56. Então as respostas ficaram. Item A. Para o X. 24. Ops. 24 e 55. E no item B, para o W, 56. Tá? Fechou? Oi. Sim, sim, sim. Entendo. Você não precisa ficar explicando se fulano é isótopo desse crânio. Não, não. Você faz um esquema, tá? Deixa claro para o examinador que você está sabendo o que você está falando, ó. Acabou, tá? Beleza? Agora vamos para a aula 3, na sequência, já na página número 23. Aula 3, gente, é a aula onde a gente falou de números quânticos e configuração eletrônica, tá? Beleza? Então, agora, exercícios da aula 3. Aula 3. Página 23. Questão número 1, gente. A questão número 1 é uma questão bem legal, porque ela vai... a gente vai usar ela para fazer uma revisão de modelo de Bohr. Aquela história de transição eletrônica. E a gente vai fazer conta com isso. Diz ele o seguinte: a frequência F de uma onda eletromagnética é dada pela expressão V igual a lambda F, equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F. Onde V seria a velocidade de propagação da onda e lambda é o famoso comprimento de onda, tamanho da onda. Ele fala exatamente isso. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e no ar à velocidade da luz, representada pela letra C. Então, ó, a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo ou no ar. Item A. Se o elétron efetua uma transição eletrônica cuja diferença de energia é igual a 2,2 eV, determine a frequência e o comprimento de onda da radiação emitida. Dado H igual a 6,63, 10 a menos 34 joules por segundo, e 1 eV igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Considere também a equação de Planck, E igual a HF. Calma. Calma que é bem mais fácil do que está parecendo. Vamos lembrar do modelo de Bohr. No modelo de Bohr, o elétron descreve uma órbita, ok? E o que caracteriza uma órbita de elétron no modelo de Bohr? Uma energia. Cada vez que o elétron está numa certa órbita, esse elétron terá uma energia. Então, imagine um elétron numa órbita qualquer. Vou desenhar o elétronzinho de azul aqui, de roxinho, tá? Ó, elétronzinho. E ele, por estar nesta órbita, tem uma energia que eu vou chamar de E1. Aí o que acontecia pelo modelo de Bohr? O elétron ele fica meio que preso nessa órbita, certo?
Só que ele pode ser excitado. O que significa isso? Ele pode receber energia e pular para uma órbita de maior energia. Vamos representar aqui uma outra órbita. Bom, então o elétron recebe energia, faz o tal do salto quântico e passa para um estado de energia maior, E2, certo? Só que um dos postulados de Bohr falava também o seguinte, que o elétron ele tem uma tendência natural de estar numa órbita de energia baixa. Por causa dessa tendência natural, o elétron meio que volta para a órbita. Ele promove o salto quântico e excita, só que depois ele volta. Yup. E quando ele volta, ele emite a energia antes absorvida. Então ele recebe energia para pular de órbita, excita e desexcita. Ele disse, repetindo aqui, ó, que o elétron sofre uma transição eletrônica cuja diferença de energia é 2,2 eV. Então significa o seguinte, para ele pular de uma órbita para outra, ele teve que receber uma energia igual a 2,2 eV. E aí, se você lembrar um pouco de unidades na física, gente, você deve lembrar que energia normalmente é medida em que unidade? Joule. Na pior das hipóteses, caloria. Essa unidade é uma unidade bem particular de energia na física. Ela é uma unidade que a gente usa para medir energia de coisa muito pequena, tipo elétron. Ele diz no texto, lá nas informações em negrito, que um EV, só para... Né, EV significa elétron volt, tá? Elétron volt. Um EV equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Dan, a Verônica não tá focando. Aí, agora foi. Ah, é que às vezes eu tenho que olhar para ela, desculpa. Obrigado. Tá? Essa é a unidade. Olha o tamanho da energia, gente, é muito pequenininha, tá? Quando a gente for estudar eletrostática, eu vou explicar por que elétron volt chama elétron volt, tá? Vamos guardar esse nome, deixa ele para lá um pouquinho, mas entenda que o elétron volt, assim a princípio, tá? Ele é uma unidade equivalente ao joule. Um elétron volt equivale a isso. Então, o que acontece? O elétron recebeu quantos desses elétron volts? 2,2, não é? Recebeu, pulou de órbita. Quando ele voltar para a órbita original, o que ele faz com essa energia? Solta ela de volta. Só que ele solta ela na forma de luz. Deu para entender o lance? Tá? Só repetindo aqui, ó. Se o elétron sofre uma transição de 2,2 eVs, determine a frequência e o comprimento de onda da luz. Então, espera um pouquinho. Essa energia, ela é liberada na forma de luz. Portanto, ela vai ter uma frequência e ela vai ter um lambda. Eu quero saber que frequência e que lambda é esse. Ok? Tá. Uma outra informação que ele deu para a gente, que é a famosa equação de Planck, diz que a energia de uma onda é igual a H multiplicado por F. Onde este H é uma constante, chamada constante de Planck. E ele deu para nós isso aqui. Essa daqui, gente, só um parênteses, foi a primeira equação da mecânica quântica. Primeira coisa que o Planck falou na mecânica quântica foi isso. Ele parte da premissa de que a onda carrega energia. E ele relaciona a energia a uma onda, tá? Tanto é que no final das contas, né, lá no modelo quântico, o elétron vira uma onda, né?
Portanto, ele tem energia. Tá, vamos calcular a energia, então, desse elétron, dessa transição. Olha, 1 elétron-volt equivale a 1,610 a menos 19 joules. Certo? Quantos elétron-volts o elétron sofreu de transição? 2,2. Então, qual vai ser a energia que o elétron absorve em joules para 2,2 EVs? O que eu estou fazendo nesta primeira conta, gente? Eu estou simplesmente transformando a energia de elétron-volt para joule. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não posso colocar 2,2 elétron-volt aqui, ó, direto? Porque eu preciso estar no sistema internacional para usar a equação do Planck. Eu preciso estar no sistema internacional. Então, para trabalhar com energia no SI, eu preciso que ela esteja em joules. Então, primeiro eu estou fazendo isso. Estou transformando elétron-volt em joule. Tá? Então, a energia correspondente a 2,2 EVs em joules, ela vai dar 3,2 mais 0,32. 3,52? 3,52 vezes 10 a menos 19 joules. Pronto. Isso é a energia da órbita, da transição de órbita. Ok. Agora eu venho com a equação de Planck e jogo esse valor aqui, ó. Então vai. E igual a H vezes F. 3,52, 10 a menos 19, igual. A constante de Planck é 6,63. 6,63, 10 a menos 34, vezes F. Espera aí, Verônica, volta aqui. Aí. Ó, voltando aqui. Eu vou ter que sair. Olha lá. Essa é a conta que eu estou fazendo, ó. O que eu faço para achar a frequência dessa conta? Passa aquela constante de Planck maldita dividindo. Então vai ficar assim, ó. A frequência vai ser 3,52, 10 a menos 19, dividido por 6,63, 10 a menos 34. Ali, ó. Ok? Ô, gente, eu vou fazer uma conta bem grosseira, tá? Não tô com paciência para fazer isso aqui, não. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,5. Talvez dê um pouquinho menos que 0,5. Mas vamos arredondar para 0,5. 10 a quanto? Puta, 10 a 15, né, velho? Porque isso aqui vai passar 10 a 34. Então, essa frequência, ela vai dar aproximadamente 0,5, 10 a 15 Hz. Tá? 5. Ou 510 a 12, né? Vou escrever 510 a 12 Hz. Maluco. 510 a 12 Hz, mano. Pensa numa onda que vibra rápido. 510 a 12 Hz, só para a gente entender o que significa isso. Imagina uma coisa que oscila isso por segundo. Entenderam? 500 terahertz, né? Cacete. Já vamos escrever aqui. 500, 10 a 12, Hz. O que eu faço agora para achar o lambda? Mano, essa onda é luz, não é? Se ela é luz, qual é a velocidade dela? Joga no V igual a lambda F para calcular o lambda. Vou fazer aqui no cantinho, ó. V
igual a lambda F. V igual a lambda F. V, 3 vezes 10 à oitava, igual a lambda, multiplicado por 510 a 12. Em vez de eu escrever 510 a 12, eu vou escrever 5, 10 a 14. 5, 10 a 14 Hz. O lambda vai dar 3 10 a oitava sobre 5, 10 a 14. Isso. 3 por 5 dá quanto? Vixe, Maria, calma. Verônica surtou. Calma, calma, calma. Verônica surtou. Aqui. Volta para cá, querida. Ó. 3 10 a oitava dividido por 5 10 a 14. 3 por 5 dá 0,6. 10 a sexta. Sexta. Deve ser, né? 10 a menos 6, né? Desculpa. 0,6. 10 a menos 6 o quê? Comprimento de onda é metro. Mano, olha o tamanho da onda. 0,6 milionésimos de metro. Então imagina uma onda. Isso aqui é uma onda, não é? Imagina uma onda que tem um comprimento de 0,6 milionésimos de metro. Isso é uma onda de luz. Um comentário. As ondas de luz, elas são muito pequenininhas. Elas têm tamanho quase próximo de um átomo. Por conta disso, é muito comum a gente expressar tamanho de onda de luz em nanômetros. Nanômetros. Então, ao invés de eu escrever 0,6, 10 a menos 6, eu vou escrever 600, 10 a menos 9 metros. Passei para nanômetro. 600 nanômetros. 600 nanômetros. Nanômetros. Tá aí. Então, quando o elétron voltar para a órbita original dele, ele cospe uma onda de frequência 510 a 12 e comprimento aproximadamente 600 nanômetros ou nanômetros. Tá? Misericórdia. B. As cores que podem ser percebidas pelo sistema visual humano correspondem a uma pequena faixa de frequência do espectro eletromagnético, representado abaixo. Então, ó, os nossos olhos enxergam ondas de 400, aproximadamente, a 700 nanômetros. Quanto mais próximo do 400, mais para o violeta. Quanto mais próximo do 700, mais próximo do vermelho. Pergunta, ele fala: a radiação emitida como resultado dessa transição eletrônica pode ser percebida pelo olho humano? Justifique. Como é que eu escreveria isso numa prova discursiva? Sim, sim. Mas por quê? Por que que eu posso enxergar essa onda? Porque o comprimento de onda está dentro do espectro visível. Então eu escreveria assim, ó. Vou fazer para cá. Não sei por que que eu fiquei amontoado ali no canto. Ó, como que eu justificaria o item B da questão? Eu escreveria: sim, pois o comprimento de onda obtido, o comprimento de onda calculado está dentro do espectro visível. Do espectro
visível. E foi basicamente esse tipo de conta que o Bohr fez para explicar as cores que um átomo emite quando excitado. Por exemplo, que cor ele vai enxergar ali? Que é basicamente a pergunta do item C, ó. O esquema também mostra que as cores observadas estão associadas a comprimentos de onda. Caso a radiação emitida por essa transição eletrônica ocorra na faixa do visível, qual a coloração observada pelo olho humano? Ele está entre o amarelo e o laranja, ali, amarelo alaranjado, laranja amarelado, alguma coisa dessa natureza, tá? C. Amarelo alaranjado. Se quiser escrever laranja amarelado, também tudo bem. Vocês lembram que eu falei quando a gente estava estudando esse assunto, do teste de chama? Então, é exatamente isso que acontece. Por exemplo, tem um aparelho, é uma curiosidade, tá? Só para tentar entender um pouco melhor isso. Tem um aparelho em laboratório de química chamado espectrofotômetro. Espectrofotômetro. O que acontece? Se você pegar um elemento, lembra que a gente falou que no teste de chama você esquenta o elemento, ele emite uma chama com uma cor? Se você pegar aquela luz e deixar o aparelho captar essa luz, o aparelho transforma a cor em comprimento de onda. Ele te diz, ó, essa onda que o elemento está emitindo é de 600 nanômetros. Os telescópios têm espectrofotômetros apontados para as estrelas. Então, o espectrofotômetro, ele pega uma cor e traduz aquilo como lambda, como comprimento de onda. Se você sabe o comprimento de onda, você sabe a cor que a estrela está emitindo. Se você, por exemplo, esse elemento aqui, provavelmente deve ser o sódio. Provavelmente deve ser o sódio. Por quê? Porque o sódio, quando excitado, emite luz laranja amarelada. Se fosse um elemento que emitisse cor verde, por exemplo, poderia ser o bário ou o cobre. Então, é esse tipo de raciocínio que o modelo de Bohr te proporciona. Pela cor que o elemento emite, você consegue dizer que tipo de transição eletrônica ele está sofrendo. Tá? Beleza? Tá aí, então acabou a questão número 1. 2. Dois. Faça a distribuição eletrônica de acordo com níveis energéticos para as espécies químicas. Aqui nós vamos fazer várias coisas, tá? Vamos fazer várias coisas. A gente vai fazer a distribuição, vai colocar os elétrons nas caixinhas, vai fazer modelo de Lewis. Vamos aproveitar para dar uma boa revisada nisso. Gente, quando ele fala em distribuição de nível de energia, ele está pedindo para seguir o diagrama de Linus-Pauling, certo? Na página 23 mesmo, se vocês olharem na coluna da esquerda, tem o diagrama de Linus-Pauling para vocês observarem. Então, quem ainda não memorizou o diagrama, vai olhando aí do lado, tá? Vamos lá. O primeiro elemento que ele quer que eu faça a configuração é o fósforo, certo? Então, bora lá. Configuração eletrônica do fósforo, gente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. O exercício pediu só isso, mas a gente vai fazer mais coisa. Vamos lá. Quantos. Qual é o nível eletrônico mais distante do núcleo? Qual é o nível eletrônico mais distante do núcleo? É o terceiro nível, ou aquilo que a gente chama de camadas, né? Ah, então pera um pouquinho. Isso aqui é o que eu chamo de camada ou nível de valência.
valência. Quantos elétrons estão contidos nesta camada? Olha, eu tenho 2 elétrons no subnível S e 3 elétrons no subnível P. Ambos esses subníveis estão contidos na terceira camada. Então, eu tenho 5 elétrons de valência. Qual é o subnível de menor energia deste átomo? Qual é o subnível de menor energia deste átomo? Um S. Qual é o subnível de maior energia? 3P. Então, o 3P é o subnível mais energético. Gente, isso aqui é muito importante para a aula da semana que vem. Por isso que eu já estou também dando esses spoilers aqui. Tá. Vamos agora olhar um pouco mais detalhadamente para a camada de valência. Eu tenho 2 elétrons no subnível S. O subnível S, ele pode ser representado por um orbitalzinho. Vou colocar aqui, ó, orbitalzinho do subnível S. 3S. Dentro desse subnível, existem 2 elétrons. E esses elétrons são representados desta forma aqui, ó. São aqueles elétrons que a gente dizia que se chamavam de emparelhados. O que esses elétrons têm de diferente nos números quânticos? Só o spin. O número quântico principal é 3. O número quântico secundário é 0. O número quântico magnético é 0. E o único diferente é o spin. Um é mais meio, outro é menos meio. São elétrons com energia muito próxima. Quanto mais parecidos forem os números quânticos dos elétrons, mais parecidas são as energias deles. É mais ou menos isso que quer dizer. Muito bem. Aí eu vou para o subnível 3P. Dentro do subnível 3P, existem 3 orbitais possíveis. 3 orbitais possíveis. O orbital do meio tem número magnético 0. O orbital da esquerda tem número magnético -1. E o orbital da direita tem número magnético +1. Esse número magnético ao qual eu estou me referindo é o terceiro dos 4 números quânticos. O primeiro número quântico é o número quântico principal, que seria 3. O segundo número quântico é o número quântico do subnível, que nesse caso vale quanto? 1. Subnível P tem número quântico 1. E aí os orbitais aqui. E aí eu tenho 3 elétrons ali. Esses 3 elétrons estão distribuídos de que maneira? Um em cada orbital. Lembra que a gente falou sobre isso na aula da semana passada? O elétron ele tem uma tendência de ocupar orbital vazio. Então, se eu tenho 3 elétrons e 3 orbitais, a configuração mais estável para eles, ou traduzindo numa linguagem mais simplista, o que eles preferem é estar em orbitais vazios. Tá? Agora, existe uma questão aqui. A partir do momento que eles estão em orbitais vazios, eles estão desemparelhados. Ok? Beleza? Isso é a camada de valência do fósforo. 3P. Elétron livre. Não. Desemparelhado mesmo. Porque o termo livre a gente usa para metal, quando tem elétron muito longe do núcleo, energia muito alta. Tá? Agora, eu posso representar estes elétrons na configuração de Lewis. Configuração de Lewis. Configuração de Lewis. A configuração de Lewis, ela mostra de maneira resumida como estão os elétrons de valência de um determinado átomo.
Se eu tenho 5 elétrons, mas 2 estão emparelhados, o que que eu faço? Eu desenho dois, um pertinho do outro, e os elétrons desemparelhados eu ponho aqui, ó, separadinho. Olha lá, tá? O fósforo, para quem lembrar um pouquinho sobre tabela, sobre ligação, ele é um elemento que faz 3 ligações covalentes. E ele faz 3 ligações covalentes justamente pelo fato dele ter 3 elétrons desemparelhados. Se você lembrar um pouquinho mais aprofundadamente sobre ligação, você também vai lembrar que o fósforo pode fazer dativa. Por isso que existe H3PO4, H3PO3 e H3PO2. Por conta dessa capacidade que o fósforo vai ter de fazer várias ligações. Tá? Não. Contanto que você faça 2 juntinhos. Pode colocar os 2 juntinhos aqui, 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 não importa não. Tá? Beleza? Os elétrons juntinhos, são os emparelhados, a gente vai usar para fazer ligação dativa, coordenada. Não sei como é que você aprendeu no cursinho. E aqui os elétrons de covalente normais mesmo, tá? Beleza? Tá aí. E uma dica já para a semana que vem. Todo elemento da família do fósforo tem uma camada de valência assim. O nitrogênio, o fósforo, os elementos que estão na mesma família por causa da camada de valência. Então, se você sabe configurar o fósforo, você sabe configurar o nitrogênio, os elementos daquela dada família, tá? Beleza? O próximo elemento é o cloro, né? Depois é o íon ferro, que a gente já até fez a semana passada, se bem me lembro. Então vai tudo de novo. Cloro 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bem parecido, né? Ó, o fósforo era 3s2, 3p3. O cloro é 3s2, 3p5. Tá. Camada de valência. De valência. Só que agora a camada de valência tem 7 elétrons. Onde estão os elétrons de maior energia? No 3p de novo, né? Então, o 3p, de novo, é o subnível mais energético. Você já vai perceber que o subnível mais energético é sempre o último que você põe elétron. Justamente porque ele é o mais energético. Daquele átomo, né? Daquele átomo. É claro que, por exemplo, se um átomo tem mais elétrons, ele vai ter outros subníveis mais energéticos, certo? Quanto mais elétron você tem, mais para frente você vai na configuração eletrônica. Tá? Oi. Na camada de valência, você vai pegar os elétrons que têm o mesmo número quântico principal, que é o número maior aqui. Tá? Ambos estão no nível 3. Então, esses são os elétrons de valência. Por exemplo, se eu tivesse um 3D aqui, é que não vai acontecer isso nunca, mas foda-se. Faz de conta que tivesse um 3D aqui, eu teria todos eles, tá? Todos eles. Aí, beleza. Aqui de novo, ó. 3s2, 3p, sim. Ó, agora eu tenho mais elétron emparelhado. Tenho mais elétron emparelhado. Então, o que que a gente vai descobrindo também? Talvez seja um jeito diferente de enxergar isso. Quanto mais próximo de um gás nobre o elemento está, mais elétrons emparelhados ele tem. Para quem lembrar um pouco de tabela periódica, deve lembrar que o fósforo e o cloro
estão na mesma linha da tabela. Porém, o cloro está mais próximo do gás nobre. E ele vai ter mais elétrons emparelhados, ou, se preferir, menos desemparelhados. O fósforo. E uma coisa importante aqui, gente, que eu acabei esquecendo de falar. Tá vendo esses outros elétrons que eu nem olhei para eles? Todos eles estão emparelhados. Todos. O problema do desemparelhamento, eventualmente, vai acontecer na camada de valência. Os outros você não precisa ficar desenhando. Você sabe que está emparelhado. Aqui, olha o que vai acontecer, ó. 3s2, 3s2, 3p5. Primeiro elétron, primeiro. Segundo elétron, aqui. Terceiro elétron, aqui. Até aqui era o fósforo, certo? Quarto elétron. Quinto elétron aqui, ó. Pronto. Olha lá. Quase um gás nobre, velho. Tanto é que o próximo elemento é quem? O gás nobre. O gás nobre. Então, vai ser o argônio, que é o 18. Se você pegar o 18 e fizer a distribuição do 18, vai dar P6. Então, tipo, quanto mais próximo do gás nobre, menos desemparelhados eles têm. Tá? Ok. Como fica a distribuição de Lewis aqui, ó? Lewis. Lewis. Cloro. Ó, você tem que desenhar 7 bolotinhas. Só que na hora de desenhá-las, você faz duas, 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 sozinho. Quantas ligações o cloro faz? E quantas dativas? Pronto. Nem precisa saber o octeto. Acabou. Isso aqui vira Lego. Vira Lego. Encaixa. Encaixa as coisas. Tá? Beleza? Oi. Então, qual é o elétron de diferenciação? É esse último aqui, ó. Esse é o elétron de diferenciação. Diferenciação. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre essa palavra antes. Falei? Mas vou falar de novo, foda-se. O elétron de diferenciação é o último elétron que você colocou naquele bendito átomo. Então eu vim 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado com o exercício do 42º elétron. Quem já fez os exercícios de casa deve ter trombado com essa questão. Só vou falar isso. Tá, esse aqui é o elétron de diferenciação. Quais são os números quânticos desse querido? Qual é o nível eletrônico dele? O número quântico principal? 3. Se ele está no subnível P, ele está no número quântico secundário 1. SPDF, 0, 1, 2, 3, né? Então, subnível P1. Caixinha do meio. Como eu numero as caixinhas? A do meio é sempre 0. As que vão para a esquerda vão diminuindo, as para a direita aumentando. Então, o terceiro número quântico dele é 0. E o quarto número quântico é o spin. Normalmente, a gente usa para o primeiro elétron o spin mais meio. Normalmente, a gente usa para o primeiro elétron o spin mais meio. Então, por exemplo, se eu estivesse falando deste elétron aqui, ó, que está com a setinha para cima, o quarto número quântico dele seria mais meio. Como eu estou falando do segundo, eu vou usar menos meio. Agora eu vou usar uma expressão esquisita, mas eu acho que vocês vão entender. Quais são os números quânticos do par quântico deste elétron? 3, 1, 0 é o parzinho dele. Exatamente. É o parzinho quântico dele. Tá? Seria o outro elétron que está no orbital. Seria 3, está no mesmo subnível, P, 1, 0, está na mesma caixinha, só que está com spin diferente.
É um outro tipo de spin, tá? Beleza? E aqui está o Lewis para ele. Bom, agora, o terceiro item. O terceiro item, gente, é só para lembrar vocês de uma coisa, que eu me lembro que nós fizemos também na aula. Ele quer que a gente faça a distribuição eletrônica do ferro, só que ele tem carga. Qual é a carga do ferro aí? 3 mais? Esse é o férrico, né? O maior carga é o íco. Se fosse o 2, seria o ferroso, tá bem? Qual é o problema de eu distribuir elétron em cátion? O cátion é um elemento que perdeu elétron. Então, aquele ferro tem quantos elétrons? 23. Quais foram os elétrons que esse ferro perdeu? Quando um elemento vai perder elétron, gente, ele vai perder elétrons que estão mais distantes do núcleo. Por quê? Por que é mais fácil tirar o elétron que está mais longe? Por causa da atração. Toma cuidado, porque tem um conceito aqui que eu tenho medo que vocês se confundam. E sempre acontece. Uma coisa é o elétron ter alta energia. Outra coisa é o elétron estar muito longe do núcleo. O elétron que está muito longe do núcleo, ele tem uma força de atração pequena. Por ter uma força de atração pequena, é mais fácil dele sair. Força de atração não tem nada a ver com energia. É força mesmo, força, força. Então, o que eu tenho que fazer quando eu vou distribuir um cátion? Você tem que localizar no átomo original quais são os elétrons que estão mais externamente no átomo. Os da camada de valência. Então, o que você faz primeiro? Esquece a carga. Esquece que a carga dele é mais 3. Faça a distribuição do ferro neutro, ou do átomo que você quiser neutro. Então, vamos lá. Esquece a carga, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ah, ah, ah. Isso! Aí começa a degeneração quântica. 4s2, 3d. Spoiler da aula da semana que vem. Quando eu fiz a distribuição do cloro e do fósforo, o subnível mais energético caiu do tipo P de pato, não é? No ferro, o subnível mais energético é do tipo D. Por isso ele é um elemento de transição. Vocês lembram? Visualiza a tabela da tua frente. O formato da tabela. Visualizou? Não tem uma parte do meio que tem um monte de elemento ouro, cobre, platina, paládio, ródio, zinco, zircônio. Esses elementos são chamados de elementos de transição. Estes elementos de transição, todos têm subnível mais energético do tipo D, de dado. Ou seja, se você pegar qualquer elemento daquela região da tabela e fizer a distribuição eletrônica, ele vai terminar em D. Quando uma distribuição termina em D, ela pode ser D1, D2, D3, até quanto? 10. Se você contar o número de colunas na tabela periódica de elemento de transição, adivinha quantas você vai encontrar? 10. Tá? A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Quantos elétrons esse cara vai perder? Tá, da onde eu tiro? Bom, o primeiro lugar que você vai tirar não é da região mais energética. Qual é a região mais energética desse maluco? 3D. Mas não é a mais externa. Não é a mais externa. A mais externa é a 4. Ah, então tchau para 4S. Tirei quantos? 2. Se eu tirar mais quantos? De onde eu tiro? Agora vem da 3. Então a 4S foi para o vinagre.
Tudo bem? E aí eu tenho, em vez de 3D6 aqui, 3D5. Tá bom? Esse ferro é estável? É. Ele está dentro da sua hemoglobina. Estável. Qual a camada de valência dele? 3. Boa. Ah. Quantos elétrons tem nessa camada, criaturas? Hã? Vixe, Maria, uma porrada, né? 13. 13, né? Ou seja, funciona o octeto para o ferro? Não, não. Acho que eu já consegui destruir o octeto na cabeça de vocês, né? Já consegui bem tempo. Tá. Beleza? Caí, acabou. Oi. Cara, então aí fica mais tenso, né? Você até conseguiria fazer. Só que, puta, você vai ter o ferro, né? 2, mais 2, mais 2, mais 2, 6 e 5 desemparelhado. É, eu vou te contar um segredo, tá? A gente não faz pro ferro. Sabe por quê? A distribuição de Lewis, ela é muito útil para quem faz ligações do tipo covalente. E o ferro não gosta muito de fazer ligação covalente, ele é metal. Embora na hemoglobina ele faça. Existem metais que fazem ligação covalente, tá? Mas a gente nem estuda isso. Tá? Então, quando que o Lewis vai ser usado? Para metal. Oxigênio, nitrogênio, cloro, flúor, tá bem? Beleza? Não vou ficar fazendo número quântico aqui, que eu tô ficando com fome já. Próximo. Utilizando as representações de Lewis, já na questão número 3, utilizando as representações de Lewis, descreva a situação dos elétrons de valência para nitrogênio, enxofre e bromo. Nitrogênio, enxofre e bromo. Se necessário, utilize os números da camada, os números atômicos. Não vai ser necessário. Nitrogênio, enxofre e bromo. Presta atenção. Se você, na tabela periódica, os elementos são organizados em colunas, certo? E essas colunas a gente chama de famílias ou grupos, tanto faz. E como eu acabei de contar para vocês, aqui faz 5 minutinhos, o nitrogênio pertence ao mesmo grupo ou à mesma família do fósforo. Então eu posso dizer que a camada de valência do nitrogênio é igual à camada de valência do fósforo. Mesma camada de valência. Então, tipo assim, eu nem sei quantos elétrons tem esse maluco. Não sei. Mas eu sei que a hora que eu vier fazendo a distribuição eletrônica desse cara, ela vai terminar em NS2, NP3. Você vem, 1S2, tarará, S2, tarará, P3. O que esse N é? É o número da última camada. Ok? O enxofre é primo do oxigênio. Quando eu faço a distribuição do oxigênio, ela termina em S2P4. Então, para o enxofre, eu venho fazendo a distribuição NS2, NP4. E se eu fizer a distribuição para o bromo é primo de quem? De quem que o bromo é primo? Do cloro. Do cloro. Então, eu tenho camadas de valência com 5 elétrons para o nitrogênio, 6 elétrons para o enxofre e 7 elétrons para o bromo, ok? Ele quer que eu desenhe as bolotinhas.
Gente, como é que a gente chegou na conclusão dos elétrons emparelhados e desemparelhados? Não foi fazendo isso aqui? Vou ensinar para vocês um segredo agora. Você não precisa fazer isso aqui para perceber isso aqui. Tem um truque, um macete. O macete é assim, ó. Você sabe que o maluco tem 5 na camada de valência, ok? Então você vai fazer o seguinte. Em vez de ficar desenhando elétron, nem de caixinha e os cambal, você tem que colocar 5 bolinhas, não é? A regra é a seguinte. Põe uma bolinha aqui, aí a outra você põe aqui. Você vai rodeando ele. A outra aqui. Quantas eu tenho que colocar mesmo? Tá. A outra aqui. Deu a volta no elemento? A quinta você põe do lado. Acabou. Só que eu não sei se vocês percebem. Você pode parecer. Não, eu já vi gente rindo. Agora eu entendi. Quando você está fazendo isso, o que que você está fazendo? Sem perceber. Botando os elétrons no orbital. Só que você não precisa fazer tudo isso. Acabou, tá aqui. Aí você vai lá, enxofre. Quantas bolotinhas eu tenho que colocar? Vambora. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas ligações covalentes faz o enxofre? E quantas dativas? Pronto, pronto. Agora o bromo. Brominho. Br. Quantos elétrons eu preciso colocar ali? 7. Então vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, saiu. Quantas ligações covalentes o bromo faz? Quantas dativas? Beleza? Isso funciona com todos os ametais. Pode fazer sem medo. Então, ou seja, a única coisa que você precisa saber é quantos elétrons você tem que distribuir. Ou seja, a única coisa que você precisa saber são quantos elétrons o elemento tem na camada de valência. Resolvemos o problema. Tá? Fechou? Aí. Questãozinha tranquila. Oi. Pro A, sim, né? Pro A, sim. Para os elementos de grupo A, que são os representativos. Pro B, não. Tá? Questão número 4. A questão 4, gente, é a que vai trabalhar com números quânticos. Números quânticos. Então, bora, bora. Questão número 4. Considere que um determinado átomo apresente o seu elétron mais energético, também chamado de elétron de diferenciação, com os seguintes números quânticos: N igual a 3, L igual a 1, M igual a -1 e MS, que é o do spin, igual a -0,5. 3, 1, -1, -0,5. Diz ele o seguinte: considerando que o primeiro elétron apresenta spin meio ou mais meio, então o primeiro elétron que você colocar no orbital apresenta spin mais meio, determine o número atômico deste átomo. Aí. Ô, gente, número atômico é o número de prótons, certo? O número atômico é o número de prótons. Como que eu vou saber o número de prótons de um átomo? Bom, eu vou partir da premissa de que esse átomo é neutro. Ele não fala que é um íon, concorda? Então, se o átomo é neutro, eu posso afirmar que o número de prótons
é igual ao número de elétrons. Então, o que que eu vou tentar descobrir? O número de elétrons que esse átomo tem. Aí você fala, Danilo, mas como assim? Ele me deu os 4 números quânticos do tal do elétron de diferenciação. Mas você concorda comigo que, pelo que ele fala, o elétron de diferenciação é o mais energético? E a gente discutiu que o elétron de diferenciação, na verdade, é o último elétron que você pôs no átomo. Então, veja o que que eu vou tentar pensar. Por exemplo, se esse elétron é o último, vamos imaginar que ele seja o 15º elétron. Se esse cara for o 15º elétron, você concorda que esse átomo tem 15 elétrons? Se ele tem 15 elétrons, ele vai ter 15 prótons. Se esse elétron for o 38º, quer dizer que o átomo tem 38 elétrons. Então, se ele tem 38 elétrons, ele tem 38 prótons. Então, eu vou descobrir que elétron é esse. Tá bom? Bom, o que que eu sei dele? Ele está no nível 3. Se o número quântico dele é P, desculpa, o número quântico dele é 1, é porque ele está no subnível P. 3P. Beleza. Se ele está no subnível P, ele pode estar dentro de 3 possíveis orbitais. Ele pode estar dentro de 3 possíveis orbitais. Ou ele está no orbital do meio, que seria o 0, ou ele está no orbital da esquerda, -1, ou ele está no orbital da direita, +1. Ah, ele está no orbital da esquerda. Tudo bem? Tudo bem. Ele é o primeiro ou o segundo elétron? O segundo. Então já sei. O que eu vou fazer está errado, tá? Posso dizer assim, ó? Não. Porque é o seguinte. Vou apagar. Se ele está no 3P e ele está no orbital da esquerda, você tem 2 possibilidades. Peraí, deixa eu só colocar de novo aqui, -1 e +1. Se ele for o primeiro elétron, a distribuição termina aqui, não termina? Então, nesse caso, a distribuição terminaria em 3p1. Agora, considerando que ele é o segundo elétron que entrou nesse orbital, e a gente sabe que ele é o segundo elétron que está no orbital por causa do spin dele, para ele ser o segundo elétron, o que tem que ter acontecido? Entrou o primeiro aqui, o próximo elétron entrou aqui, o próximo elétron entrou aqui, e o quarto elétron, que é o que nós queremos, está aqui, ó. Esse é o nosso elétron. O tal do elétron de diferenciação. Ou seja, a distribuição eletrônica desse cara não terminou em 3p1. Ela terminou em 3p4. Esse é o último elétron. Agora o que eu vou fazer, então? Eu vou escrever o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. 3p4. Parei aqui. Quantos elétrons eu tenho para chegar até esse estágio? 10, 16 elétrons. 16 elétrons igual a 16 prótons. Se ele tem 16 prótons, o número atômico dele é 16. Z igual a 16. Esse elétron, gente, só por curiosidade, tá? Desculpa. Esse elétron não. Esse átomo, o qual a gente acabou de descobrir, é o enxofre. É exatamente o enxofre. O enxofre tem número atômico 16. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, ele vai terminar em S2P4. Tudo bem? Ficou alguma dúvida disso tudo? Zeramos?
Vamos almoçar? Vamos? Então vamos almoçar. Nossa, sério? Vai ter volta. Eu só vou deixar vocês almoçarem porque eu não quero começar conteúdo novo, tá? Eu só vou deixar vocês almoçarem porque eu não vou começar conteúdo novo, não. Eu vou ficar aqui até meio-dia e meia para tirar dúvida. Quem quiser pode ficar, tá? Vou ficar aqui sentado na mesa. Tá. Pessoal de casa, fiquem com Deus. Boa vida.